vocês, professor Cássio aqui. E nessa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Estado Novo. Estado Novo esse iniciado aí por Getúlio Vargas. Falamos aí na aula anterior, vou deixar aqui no card para quem quiser rever, sobre o governo Vargas num todo, chamada Era Vargas, desde o seu início até o fim. No meio disso tudo teve o chamado Governo Novo, ou melhor dizendo, o Estado Novo. E isso, para vocês entenderem melhor, a gente vai explicar porque foi um processo de grandes mudanças dentro do Brasil, que fez com que merecesse, inclusive, esse estudo à parte aqui. Na aula anterior, aquilo que eu passei para vocês é bem resumido sobre o Estado Novo, e aqui a gente vai entender por detalhes suas características, seus principais pontos, as mudanças ocorridas, as criações desse chamado Estado Novo. Então vamos lá para a introdução. O Estado Novo corresponde ao período em que Getúlio Vargas governou o Brasil entre 1937 e 1945, no último momento da chamada então Era Vargas, marcado pelo autoritarismo, censura e centralização do poder. Em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas realizou um golpe que instaura o chamado Estado Novo. Golpe esse que a gente viu, que é o chamado Plano Cohen, que daqui a pouco a gente dá uma relembrada nele. E esse golpe duraria até dia 29 de outubro de 1945, lá finalzinho depois, inclusive, do período da Segunda Guerra Mundial, quando ele foi deposto por um movimento militar chefiado por generais, que terminaria com o governo de Getúlio Vargas. Durante todo o período, sua política priorizou investimentos em infraestrutura para o desenvolvimento industrial. Então aqui, o momento marcante é quando Getúlio anuncia o chamado, então, Estado Novo. Como que foi isso? Como que iniciou esse Estado Novo? Então, lá por volta de 1935, o governo havia reforçado sua propaganda anticomunista. Como vocês viram, houve uma dura perseguição a quem era de grupos ou partidos intitulados comunistas. E o que aconteceu? Legitimou o estado de sítio em fins daquele ano e declarou estado de guerra no ano seguinte. Luta contra os chamados comunistas. Em janeiro de 1938, estavam previstas eleições presidenciais. Porém, aproveitando o momento de instabilidade política pelo qual o país passava, muito esperto, Getúlio Vargas deu um golpe de Estado. O que é um golpe? Ele aproveitou que estava tudo uma bagunça, uma questão ali de desordem na política, por conta dessas questões que se diziam do comunismo estar invadindo o Brasil. Um parênteses aqui só para vocês entenderem, gente. O comunismo nunca chegou no Brasil. O comunismo não existe em nenhuma parte do mundo. Essa é uma coisa da cabeça de alguns grupos que acham que determinado país vai começar um processo de se tornar socialista e, por fim, comunista. Mas isso não aconteceu em nenhum lugar no mundo. E no Brasil não foi diferente. E aproveitando dessa situação, ele deu um golpe de Estado em novembro de 1937. Na Constituição, olha para vocês verem como é que ele foi esperto, de 1934, proibia a reeleição. Ele era o presidente, ele queria continuar como presidente. Só que não existia reeleição. Então, aproveitando-se da situação política, articula-se aquele chamado Plano Cohen, como eu falei para vocês, que era um novo suposto ataque dos comunistas para dominar o Brasil. Esse documento que foi encontrado, o Plano Cohen, era justamente para destruir o governo, o que depois foi desacreditado como uma fraude. Tudo isso plano para poder ele instaurar esse Estado Novo, uma forma autoritária, uma forma até de ditadura, digamos assim. Todavia, fomentado o sentimento nacionalista em torno da ameaça do comunismo, a ditadura conquistou o apoio da população,
para legitimar a sua investidura. Assim, Vargas anunciou na cadeias de rádio a nova Constituição de 1937, com a inspiração claramente fascista. Olha só para vocês aonde que foi a inspiração de Getúlio para tomar o poder. Como já estudamos, nazismo e fascismo, vocês sabem que são sistemas aí políticos, sistemas que visam o autoritarismo, né, através aí de algumas medidas que tiram, inclusive, a liberdade do povo. Só que aqui, como há o apoio do povo, e houve também na Itália e também na Alemanha, né, nazista, e na Itália fascista, aconteceu no Brasil também. E aí ele toma poder. Então ele começa a investir em propagandas mostrando que ele é do povo, né? Então, que ele está ali junto do povo. Aqui uma propaganda para vocês verem, entenderem aí o que era o chamado populismo. Então, essas mensagens, essas imagens, essas gravuras eram divulgadas pelo Brasil todo, mostrando Getúlio como o grande salvador, o grande governante do país, que ajudava as crianças, né, ajudavam a população, os trabalhadores, e assim ele consegue chegar e manter-se no poder. Quais eram as características do Estado Novo? O Estado Novo no Brasil deve ser considerado no contexto mundial, onde assistimos aí as ascensões de ditaduras como a de Hitler na Alemanha, Stalin lá na União Soviética, que a gente vai falar futuramente, Franco na Espanha e Salazar em Portugal, entre outros. Assim, argumentando que o regime constitucional vigente perdera seu valor prático, provocando um estado de desordem e irresponsabilidade. Para resolver isso, determinou o encerramento das assembleias legislativas, da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional. Também encerrou os partidos e as organizações civis e deu início à caçada política e, em alguns casos, prisão e morte de opositores e inimigos do Estado. Lembram de alguma coisa estudando sobre nazismo e fascismo? Aconteceu aqui no Brasil também, perseguição a quem era contrário aos princípios aí do governo do Getúlio, desse Estado Novo. Então, tudo que era contra ele, de alguma forma aparecia em jornal, que aparecia movimentos, manifestações, eles perseguiam, prendiam, em alguns casos até matavam. Isso é uma forma de ditadura. Então, por isso é importante estudar o Estado Novo, para vocês entenderem. Teve o Estado Novo, que foi uma forma de ditadura, e depois teve a ditadura militar, que também estudaremos futuramente. Mas continuando aqui, no plano político, passou a nomear interventores nos estados. Então, quem escolhia quem ia comandar cada estado era o próprio Getúlio, ou o seu grupo ali político. Ele que escolhia, não era feito através de eleições. Na questão cultural, o Estado Novo caracterizou-se como um período em que a constituição de uma identidade nacional era a meta a ser atingida. Por isso, aquelas propagandas, como mostrei para vocês anteriormente, de Getúlio ali com as crianças, também movimentos que faziam desfiles, enaltecendo a figura do líder, grande líder, que era Getúlio. Então, isso fazia com que o povo começasse a adorar esse líder. E com esse apoio ele podia fazer o que ele quisesse, mesmo tirando a liberdade das pessoas e perseguindo outras. Assim aconteceu a chamada antropofagia cultural, que significaria isso. Fundamentou alguns aspectos do regime, que associou pensadores como Carlos Drummond de Andrade, Oscar Niemeyer, Lúcio Costa e Cândido Portinari, bem como foi responsável pela criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional de Mário de Andrade. Então ele comandava o que queria que fosse divulgado culturalmente. Se fosse alguma coisa que prejudicaria o governo, ele simplesmente censurava, tirava aquilo e cortava. Era assim que funcionava o governo do Estado Novo de Getúlio Vargas. Vamos ver outras características aqui do Estado Novo. O Estado Novo caracterizou-se pela censura, como falei agora, aos meios de comunicação, como rádios, revistas e jornais. Então, tinha que passar por uma equipe para ver se aquilo que ia ser divulgado pelos jornais, pelas rádios e revistas, era de acordo com o que estava acontecendo no governo, sempre enaltecendo ou falando bem do governo. Qualquer coisa que fosse contrária a isso era retirado.
As manifestações artísticas, como, por exemplo, teatro, cinema e música, também eram censurados, dependendo de como fossem conduzidos. Perseguição, em alguns casos, prisão de opositores e inimigos políticos, já falou. Repressão às manifestações políticas e sociais. Então, se tivesse greve, protesto, passeata contra o governo, era rapidamente dissolvido aquilo ali através de repressão, até por conta da violência. Então, a polícia chegava lá, descia o sarrafo no pessoal para dispersar o mais rápido possível, e não tinha ninguém que ia contra aquilo ali, porque poderia acontecer coisa pior caso não parasse com essas manifestações. Outra coisa também foi o controle de sindicatos. Sindicatos onde os trabalhadores se reúnem, parte deles, para lutar pelos seus direitos, melhorias no trabalho. E como estavam no comando do Estado Novo, eles faziam da forma que eles achariam necessário pro governo, não especificamente o que os trabalhadores fossem querer. Centralização administrativa do Estado, aumento da burocracia estatal, ou seja, centralizar a administração no local, né, na mão de um grupo político, e ali para resolver as coisas, muito papelada, muito burocracia, para poder conseguir alguma coisa através do governo. Institui o novo valor cambial, ou seja, uma nova moeda chamada cruzeiro. Investimentos em infraestrutura e ênfase no desenvolvimento industrial, como foi falado lá no início, criação da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, e a Companhia do Vale do Rio Doce. Participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética, com o envio da FEB, Força Expedicionária Brasileira, aos campos de batalha na Itália. Aí vocês vão perguntar, antes da gente continuar, mas se o cara, no caso Getúlio Vargas, ele tinha ideias fascistas como Mussolini, como Hitler e outras ditaduras que aconteciam pelo mundo, por que ele foi pro lado dos países aí que eram os chamados aliados, Inglaterra, Estados Unidos? Por que ele não se juntou, o Brasil não se juntou à Alemanha, Japão, Itália? Porque o Brasil ficava em cima do muro, ele estava por fora da Segunda Guerra quando ela começou, então se manteve neutro, apesar que tinha tendências de grupos ali que iam pro lado, como eu disse, de Alemanha, Itália e no Japão, eles se mantinham neutro, até que houve um ataque lá a navios brasileiros por parte do eixo, né? E aí o Brasil se posicionou e entrou contra o eixo na guerra. E também a pressão dos Estados Unidos, que o Brasil fica aqui na América, os Estados Unidos na América do Norte, e começou a pressão também para cima do Brasil. Inclusive o Brasil cedeu uma parte ali para servir de apoio aéreo para os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. E aqui, como eu disse para vocês, uma manifestação para chamar a população, desfiles, e vocês estão vendo aí ao centro aqui, nesse desfile, a imagem dele, Getúlio Vargas, sendo levado ali por alguns membros do desfile, ou seja, mostrando o grande líder, enaltecendo a figura de Getúlio Vargas. Nas ditaduras é sempre assim, gente. Hitler era assim, Mussolini e entre outros aí existentes no mundo, sempre a figura do líder, vocês podem perceber que vai estar em uma estátua, vai estar num cartaz, no desfile vai estar em tamanho gigantesco para todo mundo ver. Criações do Estado Novo. Então, para a gente entender e já ir finalizando, o que foi criado no Estado Novo? Tornou obrigatória a disciplina Educação Moral e Cívica nas escolas, que é cantar o hino nacional, sobre as histórias do Brasil, né, específico. Então, uma disciplina que deveria ser mantida dentro das escolas. Institui o novo valor cambial, como a gente falou, que é o cruzeiro. Concepção da Siderúrgica Nacional e a Vale do Rio Doce, já falamos. Criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, chamada DIP, para controlar rádios e jornais, e do Departamento Administrativo de Serviço Público, chamado de DASP, em 1938, para fortalecer a máquina pública e a burocracia
e fiscalizar os governos estaduais. O que seria isso? Como eu falei para vocês, eram departamentos especializados para filtrar tudo que ia ser divulgado para a população. E através desses órgãos é que ia censurar ou não matérias de jornais, de revistas e o que ia ser falado na rádio. Além da propaganda também, né? Para fazer, enaltecendo o governo. Controle dos sindicatos, implementação da CLT, que é consolidação das leis de trabalho em 1943, garantindo vários direitos aos trabalhadores, coisa que ainda a gente não via no Brasil. E criação também da Justiça do Trabalho, da Carteira de Trabalho, salário mínimo, descanso semanal remunerado, jornada de trabalho de 8 horas, regulamentação de trabalho feminino de menores de idade também. Olha que interessante. Então não teve só coisa ruim, né? Dentro do governo, algumas coisas que surgiram foram para ajudar também os trabalhadores. Como vocês viram aí, vários desses direitos que existem hoje estão na Constituição e foi criado no governo do Estado Novo, Getúlio Vargas. Surgimento do Conselho Nacional do Petróleo, CNP, com mais adiante virá a ser a chamada e tão conhecida Petrobras, no ano de 1953. Então todo mundo já ouviu falar da Petrobras e foi aqui que surgiu no governo do Estado Novo. Concretização da Companhia Elétrica de São Francisco e da Fábrica Nacional de Motores, FNM. Decreto do Código Penal e do Código de Processo Penal Brasileiro. Então surgidos também no período do Estado Novo. Aqui a imagem do trabalhador reivindicando seus direitos e eles reivindicando seu lugar também no Estado Novo. E foram contemplados aí como algumas conquistas que vocês viram. Bom, pessoal, então sobre o Estado Novo é isso, para vocês entenderem o que foi esse período, como iniciou-se, né, o golpe que ocorrido e as suas características e criações durante o governo aí do Vargas, que ao final de 1945 é tirado do poder, mas isso a gente já viu. Então, meu muito obrigado a todos. Até mais. Fui!